Olá, meus amigos, vamos então aqui dar continuidade. Nós falávamos então aqui dos elementos da culpabilidade, já vimos então que são três: a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. Volte comigo aqui na tela, lembra que a gente falava da imputabilidade até o nosso bloco anterior, né? Falamos em 3 blocos da imputabilidade e vimos então que teríamos o afastamento da imputabilidade pela doença mental nos termos do artigo 26 do Código, pela menoridade nos termos do artigo 27 do Código, mas também do artigo 228 da Constituição, e pela embriaguez completa proveniente do caso fortuito ou da força maior nos termos do artigo 28, tá? E aí a gente avança então para o segundo elemento, que é a exigibilidade, ou simplesmente exigência de conduta diversa. Só para a gente entender então, primeiro esse elemento. Eu quero que você rememore aqui muito brevemente o nosso encontro lá sobre teorias da ação, também chamada de teorias da conduta. E lá a gente dizia que na época do causalismo, né, a gente tinha uma teoria puramente psicológica da culpabilidade, de modo que culpabilidade era tão somente dolo ou culpa. E aí vem um segundo momento, que é o momento do neocantismo, em que se acrescentam 2 elementos normativos. É o momento em que será acrescida a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade de conduta diversa, ela é muito fomentada, sobretudo pela obra de 2 grandes autores da época, que foram Frank e Freudenthal, Berthold Freudenthal. Tá? Então, Freudenthal é Berthold Freudenthal, tá? E Frank é Reinhard Frank. Esses 2 autores. Quem rememorar lá suas anotações sobre o neocantismo, vai lembrar que no neocantismo nós temos 4 grandes expoentes. Esses 2 aqui, Frank e Freudenthal, mas também James Goldschmidt e Edmund Metzger. Né? Mas a ideia de exigibilidade de conduta diversa como um elemento da culpabilidade, ela é sobretudo proveniente da obra de Frank e de Freudenthal. Aí Frank, por exemplo, ele cita 2 exemplos. Ele menciona 2 casos, assim, 2 exemplos, não são exemplos teóricos, são 2 casos que foram analisados pelos tribunais alemães, né? Um primeiro caso, meus amigos, que era um caso de uma senhora que trabalhava como uma senhora que fazia as informações. Eu não lembro exatamente se ela trabalhava também como parteira ou se apenas fazendo o registro dos nascimentos, porque não era oficial de registro de nascimentos. Era a pessoa que pegava as informações para encaminhar para o ofício de registro de nascimento dos filhos que haviam nascidos ali dos mineradores. Então havia uma mineradora, os mineradores estavam ali com suas famílias bastante pobres e trabalhavam ali em condições bastante precárias naquela mineradora, e tinha essa mulher que era uma mulher que fazia a informação sobre os nascimentos. Aí é que eu não me recordo exatamente se ela também era parteira, eu acredito que sim, eu acredito que ela fazia os partos e ela ficava incumbida de informar aos ofícios de registro de nascimento. O registro, atualmente seria no Brasil o registro civil de pessoas naturais, né? Então, o que acontece? Ela, por conta lá do nascimento da criança, à época, o pai ele teria direito a 1 dia de folga, que era só o dia do nascimento. Não tinha uma licença paternidade de alguns dias. O dia do nascimento da criança era o dia de folga. E aí, às vezes, acontecia de a criança nascer exatamente no domingo, que era o único dia que os mineradores não trabalhavam. E os mineradores tinha toda uma pressão social para que aquela mulher ela postergasse a data de nascimento, que ao invés de domingo ela informasse ali a data na segunda-feira. E ela acabou fazendo isso algumas vezes, e por todo o contexto, por toda a conjuntura, por tudo aquilo que dela se esperava naquele contexto social, ela que foi processada criminalmente quando isso foi descoberto pela informação falsa que prestava, o tribunal alemão entendeu que ela agia e não se podia exigir dela uma outra conduta, porque qualquer um nas circunstâncias dela teria feito exatamente a mesma coisa. Veja que na época não se falava ainda em exigibilidade de conduta diversa, mas esse foi um primeiro precedente importante na jurisprudência para que a doutrina começasse a trabalhar essa ideia. O segundo caso, que também é mencionado no livro de Frank, também analisado pela jurisprudência alemã, foi o caso de um homem que trabalhava
para determinada empresa, e aquela empresa, o patrão queria fazer determinada entrega, queria que ele levasse determinado documento, determinada entrega lá para determinada pessoa, e era algo muito urgente. Então o patrão exigiu que ele fosse, mas exigindo que ele fosse no cavalo mais rápido que eles tinham. Veja que as entregas eram feitas a cavalo ali naquele momento histórico. E comecinho ainda do século XX, né? Na verdade aquele período entre guerras, a Primeira Guerra termina em 1919, a Segunda começa em 1939, né? A primeira é de 1914 a 1919, a segunda é de 39 a 45. Então aquele período entre guerras, aquele período em que a Alemanha passava por uma gravíssima crise econômica, e ali naquele momento então, meus amigos, é esse momento em que o empregador exige que o empregado vá fazer aquela encomenda com o cavalo mais rápido que ele tinha. Só que o empregado, ele obtempera para o empregador dizendo o seguinte: mas patrão, esse cavalo realmente é o mais rápido, mas esse é um cavalo de caça, e o cavalo de caça eles só utilizavam para fazer entregas no campo, porque o cavalo de caça, quando ele avista um animal que ele acredita ser uma caça, ele parte em disparada, e o cavaleiro tem uma dificuldade muito grande em contê-lo. Então ele só utilizava aquele cavalo quando eram entregas no campo, porque havia uma probabilidade muito maior de não ferir ninguém. Nas entregas na cidade, como o fluxo de pessoas nas ruas era maior, e as ruas também, evidentemente, mais estreitas do que os campos, então havia uma probabilidade grande de o cavalo partir em disparada e acabar machucando alguém. Por isso eles evitavam usar aquele cavalo para transitar na cidade. Só que o patrão estava realmente com muita pressa e disse: ou você vai com esse cavalo ou eu te despeço. E ser despedido naquele momento histórico era algo muito ruim, né? Muito mais ruim do que já é ordinariamente, porque estamos falando de um momento histórico em que, como eu disse, a Alemanha passava por uma seríssima crise econômica. Para os desempregados, sem nenhuma rede de proteção social, como efetivamente não existia, a economia da Alemanha em frangalhos, então realmente ficar desempregado seria ainda mais grave do que já é ordinariamente, ainda mais grave do que já é nas condições normais de temperatura e pressão. E esse empregado, não vendo alternativa, ele aceita fazer a entrega e parecia que ele estava adivinhando. O cavalo parte em disparada, ele não consegue conter o cavalo, machuca alguém e ele é processado pelo crime de lesão corporal culposa. E é nesse momento que o tribunal alemão também entendeu que qualquer um na situação dele teria feito a mesma coisa. Ou seja, não se poderia exigir dele uma outra conduta. Já que qualquer um teria feito o mesmo, não dá para exigir dele uma outra conduta. E se não dá para exigir dele uma outra conduta, então a conduta dele não é reprovável. Lembra que culpabilidade é reprovabilidade. É a partir daí, meus amigos, volte comigo aqui para a tela, que a doutrina, sobretudo a doutrina de Frank e Freudenthal, que eu já escrevi aí na tela, é a partir daí que eles desenvolvem a ideia de exigibilidade de conduta diversa como um elemento da culpabilidade. Ou seja, a conduta somente será culpável, ou seja, reprovável. A gente já sabe que culpabilidade é sinônimo de reprovabilidade. A conduta somente será considerada culpável, reprovável, censurável, se eu poderia exigir daquela pessoa uma conduta diversa. Eu poderia exigir que ele não tivesse agido da forma como agiu, que ele tivesse agido de alguma outra forma. Se eu poderia exigir uma conduta diversa, ou seja, o Estado poderia exigir dele que fizesse o lícito, mas ele faz o ilícito, poderia exigir dele assim, aí o Estado poderia exigir que ele fizesse o lícito, mas ele faz o ilícito, aí a conduta dele é reprovável, é censurável, é culpável. Mas se ele fez aquilo que qualquer um no lugar dele teria feito, então o Estado não pode exigir dele uma conduta diversa, aí eu falaria em inexigibilidade de conduta diversa, que afastaria, portanto, a culpabilidade. Tá bom? Então essas as raízes históricas desse instituto. Como é que está esse instituto atualmente no Brasil? No Brasil, o nosso código não utiliza essas expressões, o código não utiliza expressão exigibilidade de conduta diversa ou inexigibilidade de conduta diversa, o código não menciona nenhuma das duas. Só que o código traz dois institutos que são considerados hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, dois institutos que afastam este elemento, afastam a
exigibilidade de conduta diversa. Por isso, dois institutos que caracterizam, como eu dizia, inexigibilidade de conduta diversa. Esses dois institutos, meus amigos, estão contemplados, ambos, no artigo 22 do nosso Código Penal e são, em primeiro lugar, a coação moral irresistível, coação moral irresistível, e a obediência hierárquica. Obediência hierárquica. Ambos, como eu disse, no artigo 22. Então, eu repito, o Código Penal, eu faço questão de reiterar isto, ele não utiliza as expressões exigibilidade ou inexigibilidade de conduta diversa. A gente não encontra essas expressões no Código. O que a gente encontra no Código é a previsão de coação moral irresistível e obediência hierárquica. Só que a coação moral irresistível e a obediência hierárquica são consideradas hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa. Tudo bem? Bom, eu já antecipo que a doutrina também admite a existência de causas supralegais de inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, quando a gente fala na exclusão da exigibilidade de conduta diversa, a gente não fala apenas na coação moral irresistível e na obediência hierárquica. A gente fala também nesses institutos. Mas, além deles, existem causas supralegais de inexigibilidade de conduta diversa. Tá bom? Avancemos aqui, então. Veja comigo. O que é que a gente tem? Né? Que mais que a gente vai ter aqui? Olha bem, meus amigos, então é o seguinte, vamos tratar então desses institutos. Olha bem, quando a gente fala na coação moral irresistível, quando a gente fala, eu repito, na coação moral irresistível, vamos utilizar a expressão vis compulsiva. Vis compulsiva. Vis é violência, né? Vis compulsiva aqui. É uma violência moral, a coação moral irresistível. E ela se diferencia, vamos lembrar, de um instituto que nós já tratamos aqui, que é a coação física irresistível. Coação física irresistível, que é a violência absoluta, a vis absoluta. Quero que vocês lembrem aqui o seguinte. A gente tratou de coação física irresistível, também podemos utilizar a expressão força física irresistível, foi a expressão que nós utilizamos aqui. O que é isso? Quando a gente fala em coação física irresistível, ou violência física irresistível, ou força física irresistível, o que é isso? Veja bem. Força física irresistível, coação física irresistível, é quando a pessoa emprega violência contra outra e não lhe dá alternativa nenhuma. Né? Ou seja, a pessoa que é coagida, né, o coato, portanto, ele não tem qualquer alternativa. Ele não tem qualquer opção. Então imagine você, por exemplo, que pessoas muito mais fortes do que você, vou utilizar o mesmo exemplo que eu utilizei quando a gente falou disso, a gente tratou disso lá atrás, quando a gente falou das hipóteses de exclusão da conduta humana penalmente relevante. Então eu reitero, imagine que pessoas muito mais fortes do que você te amarram, te colocam ali amarrado a um poste, por exemplo, e deixam só um dos seus braços solto e colocam uma arma na sua mão e alguém coloca o seu dedo contra o gatilho e esse alguém pressiona o seu dedo contra o gatilho. E veja então que você foi submetido a uma violência a qual não poderia resistir. É uma força a qual não poderia resistir. A gente fala aqui na coação física irresistível ou na força física irresistível, a violência absoluta. E neste caso, como nós já dissemos lá atrás, não há, por parte do coagido, vontade. O coagido não teve qualquer tipo de vontade. O coagido não teve como manifestar vontade. E se o coagido não teve vontade, então, meus amigos, nós sabemos que não há conduta humana penalmente relevante. Não há, eu repito, conduta humana penalmente relevante, tá? É isso. Agora, veja como é diferente aqui na coação moral irresistível. Na coação moral irresistível, meus amigos, a pessoa te ameaça. Ela te ameaça. O coator, ele vai ameaçar o coato. E o coato, veja que coisa, ele tem alternativa.
Ele pode optar entre fazer e não fazer. Só que ele vai optar por fazer e qualquer um no lugar dele teria feito o mesmo. Ninguém pode exigir dele uma conduta diversa. Evidentemente, com um exemplo vai ficar tudo muito mais fácil. Pense comigo em um exemplo emblemático, que é aquele exemplo, meus amigos, no qual a gente pensa em alguém. Imagina aqui, bandidos que sequestram a família do gerente de banco e exigem que o gerente de banco, né, vá até a agência bancária com um dos comparsas, com um dos criminosos, e pegue o dinheiro e entregue aos bandidos. Ou seja, exigindo dele que pratique um fato típico, né, a subtração ali de valores alheios, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, exigindo desse gerente de banco que pratique um fato típico. Perceba, quando os bandidos fazem isso, o gerente, perceba, ele tem, em tese, pelo menos uma alternativa, porque ele pode optar entre ir pegar o dinheiro ou não ir pegar o dinheiro. Só que, obviamente, ele vai fazer aquilo que qualquer um faria. Ele vai pegar o dinheiro, entregar para os bandidos e ficar rezando para que os bandidos se contentem com aquilo e deixem a família dele em paz. E ninguém pode exigir daquele gerente de banco que faça diferente. Ninguém no lugar dele, em sã consciência, faria diferente. Ninguém diria, não, eu vou preservar o patrimônio do banqueiro, pode sacrificar toda a minha família. É óbvio que todo mundo, diante daquela situação, qualquer um que tenha um mínimo de apreço pela família, qualquer um que esteja... Claro, pode ser uma situação em que a pessoa está sob uma situação de crise tão grave que ela trava totalmente, entra em estado de choque e não consegue fazer nada, né? Mas assim, qualquer um, o que se espera de qualquer um é que faça exatamente isso, que pegue o dinheiro e entregue aos bandidos. Ou seja, ele tem uma opção? Ele tem uma alternativa? Tem. Ou pegar ou não pegar o dinheiro. Veja como é diferente daquela hipótese em que colocam a sua mão no gatilho, colocam o seu dedo ali colocam sua mão na arma e o seu dedo contra o gatilho e pressionam o seu dedo contra o gatilho. Ali você não tem opção nenhuma. Não tem alternativa. Não existe fazer ou não fazer. Não existe isso. Por outro lado, quando a gente pensa aqui realmente nessa situação em que a gente fala do gerente de banco, ele tem a opção. É ir pegar o dinheiro ou não pegar o dinheiro. Só que ele vai fazer, eu repito, aquilo que todo mundo faria, e ninguém pode exigir dele uma conduta diversa. É por isso que a gente diz que a coação moral irresistível é a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Veja que ele tem em tese uma alternativa, um fazer ou não fazer. Só que ele vai optar por fazer, ou seja, praticar o fato típico e ilícito, e ninguém vai poder exigir dele uma conduta diversa, porque qualquer um teria feito a mesma coisa que ele fez. Aí veja que lá na coação física, que eu disse que colocam o seu dedo no gatilho e pressionam o dedo contra o gatilho, veja que lá eu disse o seguinte, lá eu mencionei que lá não existe vontade. É verdade, né? Para o coato, para o coagido, não existe vontade. Não existe vontade para o coagido, tá? Olha como é diferente da coação moral irresistível. Para a coação moral irresistível, lá para o gerente de banco, existe vontade? Existe. Só não é uma vontade livre. Mas ali naquele momento o gerente de banco teve vontade de pegar o dinheiro? Com certeza. Se você pudesse perguntar a ele naquele momento o que é que você mais tem vontade de fazer na vida, indubitavelmente a resposta seria pegar esse dinheiro, entregar para os bandidos e rezar para que eles vão embora e deixem minha família em paz. É o que ele mais tem vontade de fazer na vida, muito provavelmente. Agora, é uma vontade livre? Não, não é uma vontade livre. É uma vontade coata, né? Daí porque os civilistas muito bem sabem disso, que entre os vícios da vontade, lá do direito civil, se encontra a coação, né? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, né? Os vícios da vontade, os vícios do consentimento. Então, a coação, veja, a coação física exclui a vontade. E, portanto, exclui a conduta humana penalmente relevante. Já a coação moral, ela não exclui a vontade. O gerente de banco do meu exemplo, ele tem vontade de pegar o dinheiro, né? Existe vontade, só não é uma vontade livre, tá? Bom, meus amigos, volte comigo aqui para a tela. Por isso que, como a gente já havia dito, a coação física irresistível, a gente já disse lá atrás, exclui a conduta humana penalmente relevante, tornando, portanto, o fato atípico.
E aqui, a coação moral irresistível, ela é uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, de modo que temos o fato típico, temos a ilicitude, só não temos a culpabilidade, porque a inexigibilidade de conduta diversa é um dos elementos da culpabilidade, ou melhor, a exigibilidade de conduta diversa é um dos elementos da culpabilidade, e, portanto, a inexigibilidade de conduta diversa exclui a culpabilidade, tá bom? Volte comigo aqui para a tela, meus amigos. Que mais que a gente vai ter? Olha bem. Dito isto, então vamos avançar aqui mais um pouco. Olha só o que mais de importante que a gente vai ter. Então vamos falar do outro instituto, que é a obediência hierárquica. Vamos falar da obediência hierárquica. Obediência hierárquica. Também no artigo 22, também é uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Quando é que a gente tem a obediência hierárquica? Primeiro, é importante a gente lembrar que a ideia de hierarquia no direito penal pressupõe vínculo entre funcionários públicos. Lembra também que essa expressão funcionário público é uma expressão que está em desuso no âmbito do direito administrativo, mas é a expressão que a gente utiliza no direito penal, né? Inclusive é a expressão que é definida lá no artigo 327 do Código Penal. O artigo 327 do Código Penal diz que funcionário público é aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, emprego ou função. Tá? Então vamos lá, olha bem, para que a gente fale em hierarquia, eu repito, é necessário que a gente tenha vínculo entre funcionários públicos. E quando é que a gente tem a obediência hierárquica? Veja, nós teremos funcionários públicos, um que é superior hierárquico, outro que é subordinado hierarquicamente, essa que é a relação de hierarquia, é a relação entre funcionários públicos em que um se encontra em uma condição de superioridade hierárquica e outro na condição de subordinação. Né? Essa é a ideia de hierarquia, então, eu repito. E nessa ideia de hierarquia, quando é que eu vou falar em obediência hierárquica? Ora, quando o superior hierárquico dá ao seu subordinado uma ordem, e essa ordem, meus amigos, ela é ilegal, o superior tem ciência da ilegalidade, só que essa ordem ilegal não é manifestamente ilegal. O que é que significa dizer que não é manifestamente ilegal? Significa dizer que a ordem é ilegal, só que o subordinado não sabe e não tinha como saber. Então, eu repito, a ordem é ilegal, mas o subordinado não sabe e não tinha como saber. Exemplo, imagine que um oficial da Polícia Militar, digamos um tenente da Polícia Militar, ele dá ordem a um soldado da Polícia Militar. Veja que há uma relação de hierarquia, são funcionários públicos, né? Os militares são servidores públicos militares, então há uma relação de funcionário público e há uma relação de hierarquia do superior ali, o tenente, para o subordinado, que é o soldado. E imagina então que esse tenente dá uma ordem para o soldado. Sabemos, para começo de conversa, que se fosse uma ordem manifestamente ilegal, o subordinado que cumprisse responderiam tanto o superior quanto o subordinado. Tá? Então, manifestamente legal, o tenente diz lá para o soldado, pega esse sujeito aí e dá uma surra. Bom, evidentemente, os policiais eles têm poder, dever de empregar força física quando houver a necessidade do emprego da violência para o cumprimento da ordem, por exemplo, da prisão em flagrante, do mandado de prisão, ou seja, quando houver resistência. Mas não é o meu exemplo. Imagina que a pessoa não está apresentando qualquer tipo de resistência e o superior hierárquico manda o subordinado dar uma surra no sujeito que está indefeso. Nesse caso, evidentemente, tanto o superior quanto o subordinado responderiam pela prática do crime. Claro que o superior teria uma pena maior, é o que diz o artigo 62 do Código Penal, que traz as agravantes no concurso de pessoas e diz que essa pessoa que está em relação de superioridade hierárquica teria contra si uma agravante. Mas aqui, o que eu quero é trazer a obediência hierárquica. E aí, como eu dizia, aí eu vou ter que ter uma ordem não manifestamente ilegal. Então a ordem é ilegal, mas não é manifestamente ilegal. Como assim? Imagina que esse tenente diz para os subordinados, né, para o soldado, portanto, que está na relação de subordinação, ele diz o seguinte: soldado, estou aqui com mandado de prisão contra aquela pessoa. Mandado de prisão aqui expedido pela autoridade judiciária contra aquela pessoa. Vai lá cumprir aquele mandado, vai lá prendê-lo.
E o soldado prontamente vai e atende e cumpre aquela prisão. Só que no meu exemplo, o mandado de prisão não existe. Ou seja, o superior está enganando o subordinado, dando-lhe uma ordem ilegal. A ordem é ilegal. Só que o subordinado, como eu disse, ele não sabe e não tem como saber. Por quê? Não é razoável a gente imaginar que o subordinado vai dizer para o superior: tenente, deixa eu dar uma olhada nesse mandado aí para ver se está tudo certo ou se o senhor está me enganando, né? Vamos lembrar, né? Militarismo ele é pautado nas ideias de hierarquia e disciplina. O superior dá uma ordem ao seu subordinado dizendo que tem um mandado de prisão. Não é razoável imaginar que o subordinado vai contestar essa ordem. Então o subordinado irá cumprir essa ordem, que é ilegal, mas ele não sabe que é ilegal. Ele não sabe e não tinha como saber. É isso que é uma ordem ilegal, mas que não é manifestamente ilegal. É aquela que o subordinado não sabe ou não, e também não tem como saber do teor da ilegalidade. Nesse caso, para o subordinado que cumpre a ordem não manifestamente legal, também falamos em inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, para o subordinado exclui-se a culpabilidade e o superior responde pelo ato praticado pelo seu subordinado. Tá bom? Fecho aqui esse bloco, volto daqui a pouco ainda trazendo inexigibilidade de conduta diversa. Vamos lá.